Bom dia e a paz do Senhor a todos. Eu não sei qual é o momento em que você irá ouvir esse áudio, mas que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que seja um momento espetacular, que o Senhor com certeza preparou para você nesse dia chamado hoje. Meu nome é Melissa, eu sou serva de Deus e venho trazer para você uma palavra que se encontra em Salmos 78, o verso 70, que diz assim: Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, e tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Querido, eu não sei como é a sua história, eu não sei qual é a sua história, mas você conhece e o nosso Deus conhece mais ainda, né? Aqui nesses Salmos fala sobre a situação, a história do povo de Israel, né? A história do povo e a providência divina. E o povo andou por muito tempo cativo, né? E foram se passando os anos, mas o Senhor sempre se mostrou com eles. E chegando na época de Davi ele tinha promessa, né? Quando jovem, quando adolescente, mais ou menos nos seus 15, 16 anos, diz os historiadores, que ele foi escolhido por Deus, foi ungido, na verdade, como rei pelo profeta Samuel. E Davi, ele tinha uma função em casa, e uma das funções que ele tinha era ser pastor de ovelhas, né? E eu não sei qual é a tua história atualmente, o que acontece com você nesse momento, mas saiba que, assim como o Senhor preparou Davi naquele local onde ele apacentava suas ovelhas, e ele mesmo relatando ao rei que defendia as ovelhas quando vinha o urso, quando vinha o leão, e ele sabia em quem ele cria. Que assim seja com você, porque nessa vida nós temos muitas dificuldades, há muitos empecilhos e muitos desafios a serem enfrentados. Mas se você sabe o Deus a quem você serve, você vai conseguir. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Deus, ele não leva em consideração o que estamos passando. Para Deus, não tem impossível. A situação que você está vivendo agora, Deus não vê nenhuma dificuldade nisso. Para Ele agir na sua vida, basta Ele querer. E Ele quer. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, voltando para a história de Davi, se você é um conhecedor da palavra do Senhor, você vai saber que depois de muitos anos, Davi conseguiu conquistar o trono. Como havia divisão entre as tribos de Israel, se dividiu o reino do norte, o reino do sul, né? Algumas tribos aceitaram a Davi e posteriormente outras tribos também o aceitaram, o receberam como rei. Então foi uma longa jornada para que ele conseguisse ser rei e se cumprisse totalmente a promessa que o Senhor havia feito para ele. Mas para que isso se cumprisse, ele havia de ser testado, e foi o que aconteceu. Mas aqui, nesse conto, nessa história do povo,
dizendo sobre a providência divina. Chega no verso 70, que diz que também escolheu a Davi, seu servo. E assim como o Senhor escolheu a ele, o Senhor escolheu você também para fazer a diferença. Não fique chateado se hoje você está num lugar oculto, secreto, escondido, no anonimato, onde ninguém consegue te ver, mas os olhos que veem todas as coisas estão sobre você. E são esses olhos do Senhor que te guiarão ao longo da tua jornada. E assim como o Senhor escolheu a Davi, Ele escolheu você. Assim como o Senhor ungiu a Davi, Ele também unge você. E assim como Ele tirou Davi dos redis das ovelhas, Ele também vai tirar você dessa situação, porque o que Ele tem para você é muito maior. A capacidade vem dEle, tudo o que temos vem dEle, assim como Ele capacitou a Davi, que não teve medo de enfrentar as suas dificuldades naquele momento. Por mais que ele parecia ser muito simples, sozinho, no anonimato mesmo, ele aceitou aquilo porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que o Senhor, Rei dos Reis, estava com ele. E quem tem promessa, e quando a promessa ela vem de Deus, pode descansar no Senhor. Descansa o coração. O coração e a alma descansa, repousa no Senhor. E as suas mãos trabalham em favor daquilo que Deus tem para você. Assim como o Senhor tirou Davi de lá dos redis das ovelhas, tirou ele do cuidado com as ovelhas e o fez cuidar do povo de Israel. O Senhor vai fazer isso com você se você crer, se você permanecer diante dele, firme. Então faça assim no dia de hoje. Hoje é dia 20 de maio de 2024. São 7 horas da manhã. Mas que você possa ouvir essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é atemporal, ela vale por todos os tempos, todos os anos e dias. Ela é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, ao ouvir essa mensagem, eu oro para que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa mensagem flua em seu coração, porque a palavra do Senhor, ela faz aquilo para a qual ela foi designada. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e elas descem com um propósito, a palavra do Senhor também. Que assim seja na sua vida, querida. Compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa ouvir. E se levante nessa hora, clame ao Senhor, ore ao Senhor e não desista daquilo que Ele colocou no teu coração. Tenha fé, porque assim como o Senhor escolheu a Davi, Ele escolheu você. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de clamar ao Senhor, pois só Ele é fiel. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.